Olá pessoal, continuando então a nossa disciplina, vamos nos lembrar de alguns pontos que nós discutimos na última aula. Nós falamos sobre a origem das moedas, nós falamos também sobre o seu papel dentro da sociedade e nós falamos que o governo é quem se encarrega de fazer a emissão das moedas. É ele o garantidor do valor da moeda na sociedade. Só que, se nós analisarmos, nós podemos juntar mais um outro tópico relacionado a essa discussão, que é a questão da escassez. Nós não temos recursos suficientes para satisfazer todas as nossas necessidades. Ou seja, nós temos restrições, portanto, temos que fazer escolhas. Logo, o que nós podemos analisar? Que na sociedade nós não temos uma quantidade ilimitada de moedas. Se nós observarmos, nós vamos encontrar um número definido, e esse número é o número total de moeda em circulação em um país. Então vamos falar sobre a escassez de dinheiro na sociedade. Não que ele falte, na verdade existe dinheiro, mas dentro do nosso conceito de escassez frente a necessidades ilimitadas, não existe dinheiro suficiente para todos comprarem tudo. Esse é o ponto. Existe dinheiro na sociedade, mas ele não está igualmente distribuído entre todas as pessoas. Daí a origem das desigualdades sociais. Então, se nós observarmos a estatística, no ano de 1994, nós tínhamos em torno de 10 bilhões de reais circulando na economia. Em 2011, esse número já subiu para 140 bilhões. O que isso indica? Indica que houve um crescimento do dinheiro disponível. Logo, o governo emitiu dinheiro, ele fabricou o dinheiro e colocou esse dinheiro em circulação. Isso também se deve a um outro ponto, o próprio crescimento do país. Como nós vimos lá nas análises microeconômica e macroeconômica, quando as empresas, o país negocia com outras empresas e outros países, entra dinheiro no país, logo há um crescimento econômico. Tendo crescimento econômico, nós temos mais dinheiro circulando na economia. Então veja só, em 1994 nós tínhamos 10 bilhões circulando na economia, esse número cresceu para 140 bilhões em 2011 e agora números mais recentes, em março de 2020, nós tínhamos o equivalente a 256 bilhões. E aí nós vamos notar que em maio do mesmo ano de 2020, esse número atingiu a marca de 311 bilhões. Isso se deve a quê? A uma injeção de dinheiro. Então o governo colocou dinheiro na economia, o equivalente aí a 55 bilhões de reais, em função da crise da pandemia do coronavírus. Quando o governo ele precisa, ele pode e até em algumas situações ele deve jogar dinheiro na economia. Algumas pessoas vão perguntar então, poxa, por que então o governo não liga a impressora dele e fabrica dinheiro? Porque isso geraria um efeito negativo na forma de inflação. Como nós vamos ver mais à frente, então eu não vou me estender aqui nesse ponto, quanto mais dinheiro você coloca na economia, maior é o estímulo para que a inflação ela aumente e saia do controle. Mas esse é um ponto que nós vamos discutir em uma aula específica. Então, veja só, hoje, se nós formos observar, nós temos 311 bilhões de reais circulando na economia. Como nós falamos agora há pouco, não quer dizer que esse dinheiro esteja dividido de maneira igual. Parte desse dinheiro vai estar na mão de empresas, parte desse dinheiro vai estar na mão de uma classe mais privilegiada e uma parte do dinheiro também vai estar com aquelas pessoas mais necessitadas. Logo, isso mostra que mesmo tendo essa quantidade de dinheiro na sociedade, ainda há um nível de escassez para os seus habitantes. E esse dinheiro é o que vai propiciar, então, a população a adquirir os seus bens e comprar os seus serviços. Trazendo uma frase do economista Milton Friedman, que ele costuma dizer, "There is no such thing
thing as a free lunch, ou seja, na vida não existe almoço grátis, ou seja, tudo que nós queremos tem um preço específico. Então, se cada coisa tem um preço, por outro lado, nós vamos ter a nossa renda. E aí vai ter um desbalanceamento. Isso vai gerar um limite para a quantidade de coisas que você consegue adquirir, que é o conceito de restrição orçamentária. Orçamento é aquele planejamento que você faz entre o que você ganha e aquilo que você gasta. Quando nós queremos comprar as coisas, nós temos que observar quanto nós temos de dinheiro disponível e nós temos que observar quanto as coisas custam para detectar o que nós conseguimos adquirir com um determinado padrão de renda que vai determinar o nosso padrão de vida. Se nós temos uma alta renda, nós com certeza conseguiremos comprar mais itens. Então, nós poderemos ter um bom padrão de vida. Agora, se a nossa renda é baixa e os preços são altos, significa que o nosso padrão de vida será baixo. E aí, resgatando aquela questão da macroeconomia e da microeconomia, vamos pegar dois agentes econômicos, o governo e as famílias. Uma do ponto de vista macroeconômico e outro do ponto de vista microeconômico. O que nós temos em comum aqui, tanto para pessoas, famílias e governos? Ambos estão submetidos a uma restrição orçamentária. As famílias enfrentam restrições orçamentárias. Vamos pegar a seguinte situação. Uma pessoa ganha R$1.000, então ela tem ali no final do mês a soma dos seus rendimentos de R$1.000, mas ela tem o desejo de comprar itens para satisfazer as suas necessidades. Porém, se você colocar na ponta do lápis, esses itens eles totalizam R$3.000. Isso quer dizer que nós não temos condições de comprar tudo, nós estamos com restrição. Então, voltamos lá no início da nossa disciplina. Essa família, ela vai ter que fazer escolhas. Ela vai ter que abrir mão de determinados itens para que ela obtenha itens realmente necessários. Ou nem tanto, de repente, se a pessoa opta, que também é uma escolha, comprar itens supérfluos. Mas, de maneira geral, o que a gente pode identificar aqui é a necessidade que a pessoa terá de se submeter a essa restrição. Por quê? Olha só aqui a equação. Se o gasto dessa pessoa for menor que a renda, logo ela conseguirá determinados níveis de poupança. Ela vai economizar o dinheiro. Mas se o gasto dela for maior do que a renda, ela incorrerá em dívida. E é, infelizmente, a realidade de grande parte dos brasileiros. Conforme números divulgados em maio de 2020, 66,5% das famílias brasileiras estavam com algum tipo de endividamento. Se nós formos observar, claro que vão existir casos isolados, mas com certeza essas famílias, elas se depararam com a restrição orçamentária e acabaram gastando mais do que deviam. Quais são os principais vilões? Olha só, dívidas com cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de carro, seguro. Se nós observarmos, o que todos esses gastos têm em comum? Todos eles se relacionam a uma coisa chamada futuro, gasto futuro. As pessoas gastaram aquilo que não tinham. Elas gastaram com base numa expectativa de entrada de dinheiro. Cheque pré-datado, você comprou para pagar lá na frente. Cartão de crédito, você comprou hoje para pagar lá na frente. A mesma coisa, cheque especial. Você assumiu uma dívida, de repente, para comprar algo hoje, visando pagar com juros lá na frente. Carnê de loja, a mesma coisa. Você está comprando um bem parcelado, ou seja, você não tem condições naquele momento, ou preferiu, optou por pagar no futuro. Empréstimo pessoal, todos eles estão relacionados com gastos futuros. Significa que a pessoa saiu da órbita da renda dela, ela gastou mais do que o seu orçamento permitia, o que acabou levando, como o número nos mostra,
65,5% das famílias a se endividarem. Porque você pode até gastar hoje para pagar lá na frente, mas você está sujeito a uma série de imprevistos. O dinheiro pode não entrar. Se você tem certeza que o dinheiro vai entrar, não tem problema. É até uma boa estratégia de gasto, né? Você parcelar. O problema é que uma série de variáveis podem ocorrer e uma delas é a não entrada do dinheiro. Não entrando dinheiro, você não tem condições de quitar as suas dívidas. E a mesma coisa acontece com os governos. Os governos também enfrentam restrições orçamentárias. Quando a gente olha para as famílias, nós temos o quê? A renda. A renda que vem de salários, que vem, de repente, do prolabore que a pessoa retira na empresa, distribuição de lucro, se for um empresário, mas qualquer rendimento de qualquer natureza. Agora, e o governo? De onde vem o seu rendimento? Vem dos impostos que ele recolhe da população. Então, nesse caso, por exemplo, segundo as estatísticas nos mostram, em 2019, o governo arrecadou em impostos o equivalente a 1,537 bilhões de reais. Agora, ele também tem que fazer escolhas. Ele tem que decidir com o que ele vai gastar. Desse dinheiro, quanto vai para a segurança, quanto vai para transporte, quanto vai para a educação, quanto vai para a saúde. Esses são apenas alguns pontos. Nós temos infraestrutura, nós temos a folha de pagamento, nós temos a previdência social que tem que ser paga, mas em números, o governo ele tem que decidir o que fazer com esses mais de 1 trilhão de reais arrecadado. Então, ele também está sujeito a escolhas. Cada gestor governamental, ele vai tomar a decisão, visto que, da mesma maneira que as pessoas, o governo também está sujeito a essa restrição, a essa escassez de dinheiro. E o que nós vemos nos últimos anos? Cada dia que passa, a dívida pública aumentar. Dívida pública? Sim, significa que o governo deve para uma série de credores. E por que ele faz isso? Porque, infelizmente, o governo ele gasta mais do que ele arrecada. Só para vocês terem ideia, em 2019, a dívida pública brasileira, isso inclui tanto a dívida interna quanto a dívida externa, ou seja, dívida interna, uma dívida assumida com credores nacionais. Dívida externa, a dívida junto a credores internacionais. Nossa dívida chegou a 4,24 trilhões de reais. Significa que, vamos só fazer um comparativo, se nós arrecadamos, como no slide anterior, 1,5 trilhão, se a nossa dívida é de 4,24, significa que nós temos quase 3 vezes a nossa arrecadação anual de impostos. Mesmo que a gente não gastasse com nada, ficasse só por conta de arrecadar e pagar a nossa dívida, nós teríamos aí 3 anos de arrecadação só para pagar a nossa dívida pública. O grande problema, tanto para pessoas físicas, quanto para pessoas jurídicas, quanto para o governo, é a qualidade do gasto. A grande pergunta que se faz é: como eu aplico, com que eu gasto o dinheiro que entra? Se nós esbanjamos e gastamos com coisas supérfluas, muito provavelmente nós poderemos incorrer em dificuldades no futuro. Se o governo arrecada e gasta com coisas supérfluas, ele vai deixar de atender a muitas necessidades da população. Ambos os casos se equivalem. Agora, a grande questão é: há como burlar a restrição orçamentária? A resposta é um sonoro não, não há como. Mesmo que você use do artifício de comprar hoje para pagar no futuro, a conta vai chegar um dia. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com a ferramenta cartão de crédito, porque ela nos dá uma liberdade de compra, principalmente quando nós temos um limite muito alto. É muito fácil comprar. Passa o cartão, ele automaticamente é aprovado e nós temos aquilo que nós queremos.
A grande questão é como é que nós vamos pagar. Então, se você tem, por exemplo, uma renda de R$ 2.000, mas tem um limite de R$ 4.000 no seu cartão, isso é muito perigoso, porque você pode fazer dívidas que lá na frente você não terá condições de pagar. É um ponto a se discutir. As compras que você faz hoje e a sua capacidade de pagamento no futuro. Agora, você pode melhorar essa questão da restrição orçamentária. Não dá para burlar, mas dá para você trabalhar de maneira a melhorar a sua situação de restrição orçamentária. E como é que você pode fazer isso? Quais são as situações? A primeira é quando a sua renda aumenta. Você pode aumentar a sua renda recebendo um aumento de salário, você pode aumentar a sua renda trabalhando mais do que você já trabalha, de repente, num segundo emprego ou numa atividade complementar. Todas as ações que você faz e que aumenta a sua renda vai melhorar a sua restrição orçamentária, porque você vai ter mais renda e vai ser capaz de comprar mais coisas. Esse, por outro lado, é um outro problema que tem que tomar cuidado, porque o ser humano, lembra da questão da racionalidade e da irracionalidade? O ser humano tem um comportamento muito típico. Quanto mais você ganha, mais você gasta. Então, a pessoa com uma restrição orçamentária de R$ 2.000 por mês, se ela for racional, o que ela faz? Ela vai sobreviver com esses R$ 2.000. Então, nós estamos falando de uma pessoa consciente. Agora, ela trabalha e melhora ali a sua renda. Infelizmente, qual é o comportamento da maioria das pessoas? Se a renda aumenta para 3 e antes ela tinha um padrão de vida de 2.000, ela infelizmente aumenta o seu padrão de vida e passa a gastar proporcional aos R$ 3.000. A maneira racional do ponto de vista econômico seria: aumentei a minha renda para 3, continuo com o meu padrão de vida de 2.000. Com isso, eu consigo fazer uma economia mensal de R$ 1.000, que vai me proteger lá no futuro de possíveis percalços. E o outro ponto é quando os preços diminuem. Aí já é um pouco mais complexo, porque aumentar a sua renda, até certo ponto, depende do seu esforço. Você consegue. Se você quiser, você pode procurar um outro emprego, você pode desenvolver uma atividade paralela, onde vai te dar uma renda extra. Então, de certa forma, depende muito de você. Agora, a diminuição de preços, aí vai depender muito do mercado. O mercado é que vai ditar quando o preço de um produto ele sobe ou ele desce. Se torna um pouco mais complexo você confiar na melhoria da sua restrição orçamentária quando você depende do humor do mercado. Claro, você pode, como muitas pessoas fazem, são viciadas em promoções. Quando você tem promoções, é sinal de que o preço está diminuindo. Então você pode aproveitar promoções, com isso você consegue também comprar mais itens com o mesmo rendimento que você possui. Então, nessa aula, basicamente o que nós tínhamos para discutir é justamente isso. Existe uma quantidade de dinheiro circulando na sociedade. Parte desse dinheiro está no seu bolso, parte desse dinheiro está no bolso das outras pessoas. E existem trocas que são realizadas. Vamos nos lembrar lá da aula anterior, quando nós falamos sobre o fluxo circular da renda. Você vende o seu trabalho para as empresas te pagam, você pega esse pagamento, compra itens de necessidade de determinadas pessoas ou determinadas empresas, e isso faz com que o dinheiro gire. Mas existe uma limitação, e essa limitação, então, é o que vai determinar a nossa restrição orçamentária, que vai determinar aquilo que você pode comprar com o seu nível de renda atual. E você pode trabalhar para melhorar essa restrição orçamentária usando dessas duas táticas, ou aumentando a sua renda, ou então aproveitando a queda de preço no mercado. Ficamos por aqui então e nos vemos na próxima aula.